No último vídeo a gente falou sobre como acontece o metabolismo dos carboidratos. Hoje a gente vai falar sobre como acontece o metabolismo dos lipídios e das proteínas. Bem, quando a gente falou dos carboidratos, a gente viu que a glicose sofre a glicólise, né? E aí, se for uma respiração aeróbia, o ácido pirúvico, a acetilcoenzima A, entra no ciclo de Krebs, e isso gera um monte de ATP. E se for a respiração anaeróbia, você também produz um pouco de ATP, mas gera o ácido lático, que depois o fígado vai pegar e vai transformar novamente em ácido pirúvico, em glicose, num processo que é chamado de gliconeogênese. Bem, quando a gente começa a ter muita glicose no sangue, acontece uma coisa interessante, que isso estimula a produção de insulina no corpo. E a insulina, ela facilita a entrada dessa glicose nas células do tecido adiposo. E aí, dentro das células do tecido adiposo e dentro do fígado também, a glicose pode virar, sabe o quê? Gordura. É isso mesmo. Por isso que às vezes a gente, quando come muito carboidrato, a gente acaba engordando. E o curioso é que as pessoas, quando tem essas dietas aí que corta o carboidrato, a ideia é exatamente inibir a produção de insulina. Quando a gente inibe a produção de insulina, em vez da gente criar a gordura dentro das células do tecido adiposo, a gente acaba quebrando elas para consumir como energia. E aí a gente perde gordura no corpo e acaba emagrecendo. Bem, mas como é que a gente faz para quebrar essa gordura e transformar ela em energia? Existe um processo chamado lipólise. A glicólise era com a glicose e a lipólise é com a gordura. A primeira coisa que a gente faz é pegar o triglicerídeo, né, e dividir ele em glicerol e ácido graxo. E aí, o ácido graxo, a gente pega esse ácido graxo, que é um hidrocarboneto grande, vamos pegar aí, 16 carbonos para pegar o exemplo de um ácido graxo. E aí esse ácido graxo, ele acaba se transformando em acetilcoenzima A, que é uma molécula que só tem 2 carbonos. Então, um ácido graxo de 16 carbonos, ele pode, por exemplo, gerar 8 acetilcoenzimas A, e essa acetilcoenzima A vai entrar no ciclo de Krebs e vai gerar 10 ATPs cada uma delas. Então, nesse nosso exemplo, você vai ter 80 ATPs, por causa das 8 acetilcoenzima A, mais os ATPs que você vai gerando no processo, desde transformar de triglicerídeo até acetilcoenzima A. Então, no processo todo, você consegue ganhar aí mais de 100 ATPs. E a gordura, ela é uma fonte, pelo que vocês estão vendo, que tem muita energia para doar para a gente. 1 grama de gordura é capaz de produzir 9 quilocalorias. Só como comparação, 1 grama de glicose vai produzir 4 quilocalorias, 1 grama de proteína vai produzir 4 quilocalorias também. Pega um sujeito aí de 70 quilos, vamos considerar que ele tem 20% de gordura, ou seja, não é um super atleta, mas também não é um cara obeso. Esse cara vai ter mais de 100 mil quilocalorias do corpo armazenadas sobre a forma de gordura. Isso é 85% da energia que ele tem guardado no corpo. Só para base de comparação, o glicogênio que ele vai ter armazenado vai ser mais ou menos 2.000 quilocalorias só. A maior parte disso está nos músculos esqueléticos e um pedaço disso está no fígado também, como a gente viu também no vídeo passado. E os outros 10, 15% que você tem de energia armazenada fica sob a forma de proteína, né? A proteína a gente não usa muito essa energia porque isso normalmente significa perda de massa muscular. E a proteína? Como é que a proteína funciona para poder gerar energia para a gente? Bem, a proteína entra no nosso organismo sob a forma de aminoácido. E aí esse aminoácido ele sofre um processo que vai transformar ele ou em outros aminoácidos ou em cetoácidos. O que é o cetoácido? O aminoácido é um hidrocarboneto com um grupo amina na ponta dele, que é o NH2. O cetoácido é um hidrocarboneto com o grupo cetona na ponta. E, curiosamente, o cetoácido e o aminoácido eles podem se transformar um no outro. Esse processo se chama transaminação.
A transaminação significa a troca do grupo cetona, de um cetoácido, com o grupo amina de outro aminoácido, onde um aminoácido pode virar outro. E isso é importantíssimo porque a gente não produz todos os aminoácidos que a gente precisa. De 20 aminoácidos, que são o número total de aminoácidos, os adultos têm 8 que eles não podem produzir. E as crianças têm 9 que elas não podem produzir. Esses são os chamados aminoácidos essenciais, que a gente tem que consumir através da nossa alimentação. Os outros não se chamam não essenciais porque a gente não precisa, mas é porque a gente tem a capacidade de produzir eles. Então a gente pega um aminoácido que a gente tem no corpo e está em abundância e transforma ele através da transaminação num outro que a gente está precisando. Agora, nem sempre a gente também tem essa necessidade toda de aminoácidos. Até já que a gente está falando de necessidade de aminoácidos, é curioso ver como é que o ser humano evolui ao longo do tempo. Porque quando a gente é criancinha, a gente fala que a gente tem um balanço positivo de nitrogênio. Ou seja, entra mais nitrogênio via aminoácidos do que sai através da ureia, né? Por isso a gente vai acumulando esses nitrogênios todos nesse processo de formação e acumulação de proteína do nosso crescimento. Quando a gente é adulto, a gente está num balanço neutro de nitrogênio, que é a mesma quantidade de nitrogênio que entra é a quantidade que sai. Isso não significa que a gente não precisa de nitrogênio. A gente precisa, como a gente viu, a gente precisa ter um estoque de aminoácidos para poder transformar em outros e trazer o equilíbrio que o nosso corpo precisa dessa fonte aí de energia. Mas bem, e aí quando esse aminoácido ele se transforma em cetoácidos e os cetoácidos se transformam em aminoácidos, a gente tem um outro processo que é tirar o grupo amina do aminoácido, e aí esse grupo amina que acaba saindo sob a forma de amônia, ele se junta com outra amônia reagindo com CO2 e vira ureia, que é o que a gente expele, e o que sobra, aquele esqueleto que sobra ali, é um cetoácido, que pode ser inclusive o ácido pirúvico, e a gente joga ele no ciclo de Krebs. Quando joga ele no ciclo de Krebs, ele vai gerar o quê? Energia. Então vocês estão vendo que o aminoácido pode gerar também energia por causa dessa capacidade que a gente tem de gerar os cetoácidos, seja através da transaminação, seja através da desaminação oxidativa. A transaminação ela precisa de usar como coenzima a vitamina B6, piridoxina, eu acho que é o nome da vitamina B6. Você já sabe aí de uma importância grande que tem a vitamina B6 para o bom funcionamento do nosso organismo. Mas se a gente come muita proteína e não tem uso para essa energia, aí o que acontece é o seguinte, esses cetoácidos que a gente tem, que podem ser também o ácido pirúvico, como a gente viu, eles acabam virando de novo o ácido graxo, e os ácidos graxos vão virar o quê? Gordura. Ou eles podem virar também o acetilcoenzima A, que vai virar o ácido pirúvico, que no fígado, sempre o fígado, o fígado é como se fosse a usina de reciclagem do nosso corpo. Você viu que o fígado ele consegue fazer tudo virar algo que a gente vai ter utilidade depois. Então, ele pega esse ácido pirúvico e armazena sob a forma de glicogênio. Uma outra coisa, já que a gente falou do ácido glutâmico, que é interessantíssimo, é o seguinte: o fígado ele consegue coletar toda a amônia que está no sangue do corpo, e a amônia é algo que é extremamente tóxico para o nosso organismo. Ele pega aquela amônia e recicla sob a forma de quê? Ácido glutâmico. Aí o ácido glutâmico ou serve para doar o grupo amina dele para um cetoácido e virar um outro aminoácido, ou para pegar esse grupo amina dele, jogar na ureia sob a forma de amônia, e aí esse outro cetoácido ou virar fonte de energia ou também virar um outro aminoácido através da transaminação. É bacana que você vê que tudo acaba virando tudo, mas um dos pontos é o seguinte: você já viu que se comer carboidrato, proteína ou gordura, das três formas, se você não tiver uma vida saudável, você pode engordar. Agora, como última mensagem, fica o seguinte: eu vejo aquelas pessoas que estão completamente acima do peso, gordas mesmo, e olham para elas assim, meio que com nojo, com tristeza, etc. Você já viu hoje que gordura é energia. E é a melhor energia que o nosso corpo tem. E só para vocês terem ideia, a energia que a gente usa nos músculos esqueléticos quando a gente está em repouso, ela é principalmente dos ácidos graxos, que vem da gordura.
Agora, por exemplo, no encéfalo é o glicogênio. Em cada parte do corpo você tem uma fonte de energia que é mais utilizada, mas a da gordura é utilizada pra caramba em vários lugares. Então, quando você olhar para sua gordura agora, em vez de olhar com tristeza para isso, você olha para isso e fala assim: caramba, quanta energia eu tenho guardado, quanto potencial eu tenho. E aí isso vai te fazer se animar e sair para dar uma volta no parque, uma volta no quarteirão e transformar de verdade essa energia em saúde, que é o que você merece. Até o próximo vídeo.